Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do podcast da CDL Jovem Caxias, o Chima Jovem. Eu sou a Isadora Frappitini, do Departamento de Comunicação, e estarei hoje com vocês nesse episódio. Estamos na terceira etapa da nossa trilha empreendedora. Hoje falaremos sobre o tema marketing e conteúdo, marcas que transformam seguidores em clientes. No Chima Jovem, a gente faz do nosso bate-papo um momento mais descontraído, com uma roda de chimarrão tradicional aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós trazemos assuntos importantes que conectam com empreendedores. E hoje estamos gravando na Semana Farroupilha, então é um episódio muito especial. E reforçando o agradecimento ao nosso patrocinador Sicredi Pioneira, o primeiro e maior cooperativa de crédito da América Latina, que nos acompanha nesta e outras ações da CDL Jovem Caxias. Bom, vamos então às nossas convidadas. Primeiro, gostaria de apresentar a Fernanda Lázari, nossa convidada especialista em marketing e gestão para mulheres, professora universitária, doutora em administração de empresas. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Gostaria de iniciar contigo, que tu contasse um pouco da tua trajetória, da tua experiência. Então tá, Isa. Prazer estar aqui com vocês hoje, prazer estar aqui com as meninas. Eu, então, sou professora universitária, trabalho na Universidade de Caxias do Sul, já faz uns 16 anos, é tempo à beça. E desde que começou essa história de Instagram, de rede social, eu pensei em ter também um espaço para mim falar ali com os meus ex-alunos, com empreendedores, e comecei a fazer um conteúdo leve, um conteúdo sobre marketing, para dar suporte para esses profissionais que hoje estão no mercado e que muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar sobre isso. Então, é uma forma, é um canal que eu encontrei para me comunicar com essas pessoas. Porque, às vezes, as pessoas têm um negócio, estão há anos no mercado, mas nunca estudaram sobre isso. Estão fazendo do jeito que sempre fizeram, deu certo até aqui. Mas chega um momento da vida do empreendedor que é preciso profissionalizar um pouquinho as coisas, porque senão a gente vai chegar num teto e dali não cresce mais. E aí, vocês provavelmente me encontraram via esse canal, cá estou eu, e a minha ideia é tentar fazer um vínculo, sim, entre a academia, entre a universidade, entre esse saber acadêmico, esse saber um pouquinho mais teórico com a prática, né? Esse vínculo entre academia e mundo real que eu acho que é tão necessário e que a gente precisa estar o tempo todo instigando e fomentando para ajudar os empreendedores que estão aí. Que ótimo. A gente precisa unir a teoria com a prática, né? Eu acredito muito nisso. Senão não faz sentido, né? Então, as coisas ficam um pouco no vazio, assim. O empreendedor, ele quer dicas, ele quer ferramentas, ele quer coisas que funcionem, que ele possa aplicar no dia a dia dele e ver, nem que seja um pequeno resultado, uma pequena melhoria. Então, se a gente ficar só falando sobre teoria, e eu não acho que isso não seja importante, muito pelo contrário, é extremamente importante. É daí que vem, né, as ideias que a gente pode operacionalizar. Mas a gente precisa, digamos assim, pegar esse conhecimento teórico e dar uma mastigadinha nele e entregar para o mundo real, para o empresário, de uma forma mais aplicável, de uma forma mais concreta para ele ver resultado. Que bacana. Muito legal, Fernanda. Parabéns. Obrigada. As nossas outras duas convidadas são um case de sucesso nas redes sociais, através do projeto Vamos Juntim, as irmãs paulistas Vitória e Isabela Brusetti, formadas em moda e design. Sejam muito bem-vindas, meninas. Queria que vocês iniciassem esse bate-papo contando um pouco sobre o projeto que vocês estão à frente, que é super diferente e que é um sucesso aqui na cidade. Obrigada, Isa. A gente fica super feliz pelo convite. Realmente é um reconhecimento do nosso trabalho, esse convite assim, da CDL Jovens. E isso só se concretiza, né, a partir de todo o esforço que a gente teve ao longo desses anos. Esse ano a gente completou 7 anos de Vamos Juntim. Tivemos a edição agora no mês de agosto. E foi muito bacana a gente poder entender que esse projeto, né, como a gente estava conversando antes nos bastidores, ele foi um projeto que começou numa brincadeira, né, de forma bem despretensiosa, né? Acredito que a Bela pode complementar um pouco melhor, porque, na verdade, ela que
de fato, criou o Juntim, né? Criou a ideia do nosso evento. E ao longo de, acho que mais ou menos um ano e pouco depois que a gente iniciou com o projeto, eu assumi junto com ela, né? Porque eu vi que ela não tava dando conta que era coisa pra caramba. Porque também começou a crescer muito e a gente ficou surpresa, né? Com a demanda que tinha. E eu falei, mana, eu acho que é melhor a gente se unir e fazer isso juntinho, de fato, né? É legal também porque o nome juntinho a gente pode usar para várias coisas. E ele representa muito quem a gente é, porque a gente gosta sempre de fazer tudo muito unido, tudo muito juntinho. E chama esse expositor, chama aquele, chama... Enfim, né? Várias pessoas para, de fato, criar isso juntinho. Mas eu acho que falando um pouco sobre o Vamos Juntinho, né? Na verdade, a gente é uma marca, que é o Juntinho, e a gente gosta de falar como um guarda-chuva. Faz uns 4 anos, mais ou menos, que a gente fez uma consultoria para realmente levar a sério e entender o que estava acontecendo por trás. E eles que mostraram para nós, né, a gente visualizar o Juntim marca como um guarda-chuva. Porque a gente tem o evento Vamos Juntim, a gente também tem experiências para sair um pouco daquela rotina super cansativa só com as mulheres, que a gente está indo para a 5ª edição. 5ª, né? Terceira edição. Nossa, já tô lá na frente. Isso, é uma oficina criativa edição, que a gente aí. traz essas experiências, que durante o nosso evento a gente tem as experiências que acontecem em parceria com o Dengo Atelier. E a gente gostaria de trazer, às vezes, experiências um pouco mais aprofundadas, que realmente tu reservasse aquele tempo para trabalhar com a manualidade das coisas, né? Então, a gente também traz a oportunidade para os expositores, se quiserem ministrar algum tipo de oficina, também fazerem isso, né? E aí, além disso, né, a partir desse ano, que a gente acabou seguindo apenas para a parte de empreendedorismo, né, mesmo, a gente conseguiu também trabalhar e começar a ajudar outros expositores que viam a maneira como a gente trabalhava, né, como a gente se divulgava, os vídeos que a gente fazia, as fotos, de como a gente se posicionava nas redes sociais, tanto quando a gente tinha os períodos de feira, né, que é onde a gente está divulgando o evento, como em períodos que a gente não faz a feira, né, porque ela acontece um mês sim e um mês não. Então, a partir disso, a gente teve essa possibilidade de também ofertar serviços para os expositores, para eles entenderem aonde eles queriam ser vistos, de que maneira eles poderiam melhorar, né, as suas divulgações. E também, é que nem a gente sempre fala, né, o Juntim, ele não vai ser uma feira que tu vai estar ali no evento só com o intuito da venda. Né? A gente vê que, muito além, né? Nossa, sai diversas colaborações entre um expositor e outro, entre a nossa marca Juntim com os expositores, né? Já fizemos alguns produtos com os expositores. Primeiro foi uma colaboração com a expositora de velas, que é a Lui Velas. E foi muito bacana a gente poder ter essa troca. O Juntim, ele é uma grande comunidade, né? E a gente diz que a oportunidade de ser visto no nosso evento é a oportunidade de tu fazer networking, que é o que hoje, para o empreendedor, é muito importante, né? A gente ser visto, a gente ser, de alguma maneira, a gente ser lembrado, né? Então, acho que a diferença, né, do início do Juntim para hoje é que ele vai muito além de você estar ali expondo só para vender, né? O teu retorno, ele vai ser antes, depois e durante a nossa feira. Legal, que bacana. Para iniciar, então, a primeira pergunta, eu gostaria de perguntar para ti, Fernanda, como especialista, em base do teu conhecimento, da tua experiência. Ok, sou empresário, abri uma empresa... qual o ponto de partida? Para onde eu olho no marketing? Porque quando a gente fala marketing, existem diversas possibilidades. Boa tua pergunta, viu? Só vou fazer um comentário. Essa pergunta, ela talvez tenha que vir antes de você pensar em ser empresário, em abrir empresa. Porque a gente pensa muito que marketing é abrir um perfil no Instagram, criar um logo bonito, uma identidade visual e postar. E a verdade é que marketing vem antes, né? A primeira pergunta que alguém que deseja ter um negócio próprio tem que se fazer é: quem é o meu cliente? Muito além de pensar, o que eu gosto de vender, qual vai ser o meu produto, o que eu quero. Não, calma. Quem vai comprar de você? Essa é a grande pergunta. O que essa pessoa quer? O que essa pessoa valoriza? Onde essa pessoa consome informação? Você precisa entender exatamente quem é esse cliente para então conseguir conceber o seu modelo de negócio, conseguir entender exatamente como é que você vai se posicionar no mercado, o que você vai de fato oferecer, quem vão ser os seus concorrentes, afinal de contas, o que vai ser o teu diferencial. Então, o ponto de partida, tu me perguntando, é conhecer o cliente em todas as suas esferas. Eu brinco muito assim que às vezes
os clientes me procuram e eles têm ideias de abrir outras frentes de negócio. E esses tempos mesmo, uma pessoa me procurou e disse assim, não, eu quero abrir um escritório, eu já tenho logo, eu já tenho identidade visual, vai ser lindo, até o nome. Ela me falou o nome. Eu falei, incrível, mas você vai vender para quem? Quem é mesmo que vai comprar de você? Não, pois é, veja bem. Então, aí o que eu tô... Entende? Então, assim, faltaram coisas antes. A gente precisa entender que marketing, ele não é uma coisa isolada. Marketing é um processo. Então, a gente confunde muito, assim, que marketing é uma caça aos likes. E não é bem assim, apesar da gente estar aqui falando de marketing digital, de conteúdo, de Instagram, e eu entender que é super importante isso, né? Afinal, eu também faço parte desse universo, mas a gente precisa se dar conta que marketing não é uma caça a like. Marketing é processo. E ele vai permear todas as instâncias da empresa, desde a concepção dela, desde o planejamento dela, até o pós-venda. Então, toda a jornada desse cliente vai ser acompanhada por alguém que tem esse olhar de mercado, né? Então, quem é esse cliente, o que ele precisa, como eu atendo ele, do que ele gosta, como ele se comunica, como é que eu vou fazer essa entrega, como vai ser a experiência dele, como eu me diferencio, como eu me posiciono. Todas essas perguntas deveriam ser respondidas por alguém que pensa marketing. Eu não vou nem falar que estuda marketing, porque às vezes a gente tem pessoas excelentes no mercado, que têm uma visão mercadológica maravilhosa e que nunca estudaram marketing. Não tem uma formação, às vezes, na área, mas que tem um tino de negócio muito bom. Então, todas essas perguntas, elas têm que ser respondidas por quem vai fazer o marketing da tua empresa. Que pode ser, inclusive, no caso de uma empresa pequena, você mesmo. Né? Não sei, as meninas ali, provavelmente elas são a cabeça, o corpo e os membros dessa empresa. Elas devem fazer tudo, inclusive o marketing. Tudo. Né? Exatamente. Isso é algo bem legal, porque não só os expositores, né? Porque a gente fala que a gente tem... Os nossos clientes são os expositores. Mas a gente tem também os clientes que vão no evento, né? E eles são super elogiam, a gente fica muito feliz com isso, porque como a gente não tem, de fato, uma empresa de marketing por trás, a gente fica pensando, nossa, será que vai ser arriscado se a gente fizer isso? Será que a gente tá fazendo do jeito certo? Mas a gente também busca, né, a cada ano que passa, a cada edição que a gente tem, melhorar nisso para entender exatamente o que eu preciso durante o processo, né? Vai ter uma edição especial, por exemplo, de Natal. O que eu vou precisar para aquilo, né? Antes de montar ela inteira, tipo, quais são as estratégias que eu vou precisar ter para, de fato, colocar em prática o que a gente busca, né? Perfeito. Eu sempre brinco assim, os erros vão acontecer, né? O importante é que a gente erre rápido e barato. Né? Então, quanto antes a gente errar e corrigir, mais barato vai sair esse erro, né? E aprender com ele, isso aí faz parte. Então, o marketing, ele é todo um planejamento também, mas ele é um ajuste de rota no processo. Porque, às vezes, a gente tem uma concepção do nosso cliente, do nosso formato de negócio, e quando o negócio está rodando mesmo, as coisas vão indo para o eixo, assim, as coisas, a maré muda, às vezes um concorrente novo aparece, acontece alguma coisa no contexto macroeconômico que muda a regra do jogo, então a gente também vai ter que ir ajustando a vela, assim, para esse nosso barquinho navegar. Nós temos que analisar, fazer, acho que a estratégia, né, pensar qual é o público, onde ele está, faz sentido o que eu quero criar, mas depois a gente também vai analisando a rota, refazendo. E isso, o marketing digital, hoje em dia, ele nos ajuda a errar, testar e errar rápido, né? Com certeza. Antigamente era um pouco mais trabalhoso e se gastava mais, né? Não, eu não tenho dúvida, assim, querendo ou não, a internet, o marketing digital, de forma geral, eles democratizaram o acesso à comunicação para toda e qualquer empresa. Então, mesmo uma empresa pequenininha, um salão de beleza de um bairro, uma padaria... Qualquer empresa pode se comunicar com o seu cliente. Uma vez isso era praticamente impossível, né? Quem que anunciava, quem que fazia campanhas? Só grandes marcas com muito dinheiro. E hoje todos nós podemos fazer isso. E, ao mesmo tempo, todos nós podemos aproveitar dos insights, dos dados, das métricas que essas plataformas nos dão para ir lapidando a nossa estratégia, né? O próprio Instagram, que hoje é uma ferramenta muito usada, ele traz muitos indicadores para o pequeno empresário ou para o empresário maior também poder usar esses indicadores e ir refinando o seu modelo de comunicação. Então, óbvio, a gente tem que usar isso, né? Está disponível, a gente precisa usar. Ao nosso favor. Até pegando esse gancho do início, né? Queria entender de vocês o que vocês fizeram, assim, o que vocês trabalharam na comunicação do Vamos Juntinho no início, assim. Como que foi essa estratégia, assim?
Bom, eu acho que do início eu posso falar, porque eu meio que comecei ele, né, o Juntim, e depois a Vi veio, como a gente comentou antes. Mas não tinha muita estratégia, vou ser bem sincera. Foi mais uma questão de, isso não tem em Caxias. O que eu posso fazer? Então, vou fazer isso, né? Vou começar só com brechós. A gente iniciou o Juntim só com brechós. E depois a gente foi vendo a necessidade de... mas estão surgindo também marcas autorais, marcas independentes. Então, por que não chamá-los também? Tá tendo esse interesse? Tá tendo interesse de tatuador no evento? Então, a gente gosta de falar que foi muito... Conforme a gente foi sentindo que o público estava querendo também, a gente sempre foi muito aberta. Igual a Vi comentou antes, né? A gente é uma comunidade. Por que a gente é uma comunidade? Porque a gente gosta de escutar o que eles têm para falar também. Eu acho que é muito importante tu também escutar o que o público tem para falar, né? Eu acho que é uma estratégia, assim, quase de graça que tu tem. Tu não precisa pagar para aquilo, porque aquilo eles estão vindo falar, ter um feedback, né, para nós. Eu acho que isso foi muito importante. E muito também buscar qual que era o nosso objetivo ali dentro, né? Ali dentro do Juntim. Então, a gente quer crescer para esse ramo. O que a gente tem que fazer, né? Foi muito orgânico, eu acho, também, a forma como tudo foi acontecendo, bastante orgânico, né? mesmo. Não teve uma coisa muito de, vamos focar só nisso. Não, vamos experimentar cenários, né? Exato. A gente acabou iniciando o Juntim porque nós tínhamos um brechó, né? O Brechó das Manas. E a gente não encontrava nenhum lugar onde a gente poderia vender as nossas peças ou, enfim, expor as nossas peças esporadicamente. E também tinha essa questão do Instagram, que quase 10 anos atrás, né? Ele não era a ferramenta que ele é hoje, né? Hoje ele é uma ferramenta que se tornou quase uma ferramenta de vendas. E há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, ele não era isso, né? A gente tinha as postagens, a gente fazia produções, né, das roupas que a gente tinha, então tinha todo um visual pensado por trás nas nossas postagens do Brechó das Manas, mas a gente não tinha onde expor essas peças, né? Então, assim, acredito que tudo também foi muito num feeling, né? De negócio que a gente teve. E também é uma visão que talvez a gente traga da nossa própria família, né? O nosso pai era empreendedor, os nossos tios são empreendedores, nossa madrasta é empreendedora. Então, a gente sempre teve, talvez, essa visão na própria família, assim, essa veia mais empreendedora, né? E é que nem a Fernanda pontuou, né? A gente não tem formação em marketing, já fizemos alguns cursos, né, para ir aprimorando, né, conforme a gente achava a necessidade ou se surgia algo interessante para a gente fazer. Hoje a gente tem mais essa capacidade também financeira, né, de investir, de participar de congressos, enfim. Mas acredito que, principalmente para quem está iniciando, né, tu acreditar no que tu tem vontade de fazer, eu acho que já é uma coisa muito interessante, né? Porque o empreendedor, ele vai ter tempos bons, mas tempos ruins também, né? E como a gente consegue contornar isso? E hoje, a gente tendo a possibilidade de ser a nossa própria agência, digamos assim, né? Pelos conteúdos até mesmo de forma gratuita que a gente encontra e entender aonde a gente quer chegar, o público que a gente quer atingir, é mais fácil, né? Acho que hoje é mais fácil a gente ter isso, né? Mas, acima de tudo, mesmo que no teu digital ou no teu presencial, tu buscar a autenticidade do teu negócio, né? De como você pode se diferir dos outros, né? Isso eu acho que é muito, muito importante. E entender que, às vezes, não vai ser uma receitinha de bolo que tu vai seguir. Porque talvez se a gente tivesse seguido a receitinha de bolo lá, né, de quando a gente iniciou ali em 2017, 2018, com certeza a gente não estaria aqui agora, né? Porque a gente teve que ir aprimorando, a gente teve que ir acompanhando, a gente teve que olhar para fora. Eu acho que isso também é muito importante, tu olhar para fora, o que está acontecendo fora do país, o que está acontecendo em outras capitais. Eu acho que isso é o mais importante, assim, pro teu negócio, tu não olhar pro teu vizinho. Eu acho que, às vezes, a gente pode admirar, a gente tem que admirar o nosso vizinho, mas a gente não pode olhar para ele com olhos de, eu quero ser igual a ele, né? Porque provavelmente o teu negócio vai ter um começo, um meio e um fim. Porque tu tem que entender também que tu vai olhar pro vizinho, mas o vizinho não tem o mesmo público que tu, né? Porque eu acho que é muito de tu buscar, de tu construindo, porque às vezes tu quer um público específico e tu não vai atingir esse público logo de cara.
Foi uma construção pra gente, quando a gente começou a ver, há uns 2 anos atrás, se não me engano, a gente começou a ver um público muito jovem. E a gente conseguia entender que o público muito jovem, de 16, 17 anos, eles ainda não têm dinheiro suficiente para poder consumir os nossos expositores. E daí a gente falou, tá, que estratégia que a gente tem que fazer? Onde é que a gente tem que olhar? O que a gente tá errando ou atingindo de uma forma diferente, né? Ou como até mesmo complementar desse público total. que a gente tem hoje, mas como os pais deles poderiam acompanhá-los no evento, né? aí. Quais expositores fariam sentido para os pais entenderem que eles também poderiam ser presentes e poderiam ser muito bem-vindos no nosso evento? É que vocês possuem um modelo de negócio bem diversificado, né? Ainda mais pensando em varejo. Vocês têm, como vocês falaram antes, vocês têm 2 públicos, né? Os expositores, as marcas que participam dos eventos e o público final, o público consumidor. Então tem que olhar para esses 2 públicos, se comunicar. É uma grande com loucura. eles. E até queria trazer a pergunta para ti, Fernanda. Nesse caso, assim, como se diferenciar? Como criar uma diferenciação na minha marca? Hoje, a gente falar em diferenciação parece algo simples, é uma palavra que a gente usa o tempo todo. Vamos diferenciar. Todo mundo quer se diferenciar, né? Mas o que é isso? Exatamente. Faz sentido. E a bem da verdade é que, às vezes, o básico bem feito se torna um diferencial num mercado em que as pessoas estão atuando mais como amadoras do que como qualquer coisa. Então, esse é o primeiro ponto, assim, a gente não precisa ter um modelo de negócio disruptivo, como o das meninas aqui, que é um modelo de negócio diferente. Quando elas trouxeram para Caxias, ela não tinha em Caxias, então elas, de certa forma, criaram esse mercado. Então, nem todo mundo faz esse movimento. Muitas empresas, elas têm seus modelos de negócio extremamente tradicionais. Os produtos que elas têm na prateleira são os mesmos que o concorrente tem na prateleira dele. E que os sites da internet também têm. Então, a vida do varejo hoje, especialmente o varejo físico, não é tão simples assim. Porque a gente tem a dificuldade de se diferenciar em termos de produto. E isso é real. A menos que tu tenha produtos autorais, se tu vai revender outras marcas, a menos que tu seja também um distribuidor exclusivo, tu vai ter esses mesmos produtos em N outras lojas. Então, os preços, a gente tem uma barreira grande a ser vencida, porque, de fato, grandes players, grandes varejistas estão na internet com preços extremamente agressivos, muito competitivos. Então, poxa, sobrevive como? Aí a resposta pode estar exatamente na tua pergunta, né? Na diferenciação. Porque eu posso ter produtos iguais, mas eu posso promover experiências diferentes. Então, eu, enquanto loja, se eu for brigar por produto ou se eu for brigar por preço, talvez eu fique limitado na minha capacidade competitiva. Mas se eu pensar em experiência, e se eu, ao invés de pensar só em produto, eu pensar em curadoria, e se eu pensar, ao invés de só vender, eu pensar em atendimento, e se eu pensar, ao invés de só entregar, eu fazer pós-venda, como é que eu posso ter esse meu cliente na jornada dele, de forma que essa experiência seja satisfatória para ele, para que ele veja valor naquilo que eu estou entregando. Porque senão eu fico em maus lençóis, assim, se eu depender só de produto e preço, talvez a briga fique feia para o meu lado, assim, eu não consiga competir. Mas então, sendo mais objetiva e tentando te responder, pensar que por produto ou por preço é mais difícil. E a diferenciação pode estar em como eu faço o meu cliente se sentir, e não necessariamente naquilo que eu vendo para ele. Então, por isso a importância de conhecer esse cliente. O que esse cliente quer? Será que ele quer um atendimento mais amistoso, mais delicado, uma coisa que tu leve mais tempo, ou ele quer uma agilidade? Será que ele quer conversa, bolinho e cafezinho, ou será que ele quer que vá uma sacola de produtos para casa dele e amanhã tu retire? O que ele quer? Porque se eu consigo fazer essa leitura, e não é uma leitura tão simples assim, porque as pessoas também têm as suas peculiaridades, mas se eu consigo fazer essa leitura e desenho um processo, um modelo de negócio que consiga atender essas especificidades do consumidor de forma financeiramente viável, porque também tem esse porém, eu acho que eu consigo buscar uma diferenciação sem estar necessariamente focado em preço ou em produto. Aqui esse seria o grande desafio para o varejo físico. Não sei se eu te respondi, mas... Respondeu. Então, tá. Porque realmente, assim, é muito difícil. É muito difícil. Pensa hoje quem tem uma loja de roupa. Poxa, a pessoa dá um Google, ela acha modelos muito parecidos, ela acha essas peças em um monte de apps chineses, ela acha essas peças na Amazon. Será que, né, ela vai vir na minha loja? Por que ela viria? Se ela vai achar mais barato,
com uma entrega extremamente rápida. Hoje tem entregas em 24 horas. A um preço melhor. Por que ela viria na minha loja? A gente precisa se fazer essa pergunta. Por que o cliente vai comprar de mim e não de outros? Se eu não entregar nada de valor para ele, eu já perdi essa batalha. Nossa, dei uma desanimada em vocês. Não, guria. Tu arrasou. A gente tava refletindo porque é exatamente Gente, isso que a gente fala com o nosso público, os expositores. Exato. Os expositores, eles cansam de escutar isso da gente. Que, gente, a experiência faz o teu produto ser vendido. É que nem a gente tem, às vezes, algumas situações, né, que acabam acontecendo no evento. Daqui a pouco o expositor não teve uma venda, né, uma expectativa não atingida. Tá, mas vamos entender o porquê que você não teve essa expectativa não atingida, né? Tivemos 1.400 pessoas que circularam em 5 horas de evento. Trouxemos experiências para o consumidor, né? Pensamos num layout onde o consumidor poderia passar em todos os expositores, em todas as bancas. Trouxemos a experiência das oficinas criativas, para justamente o cliente ficar o dia inteiro ali no nosso evento, né? Normalmente acontece das 2 às 7. Tem um espaço, inclusive, que a gente faz o evento que traz justamente essa experiência de você passar o dia inteiro ali. E que tem lugar para ficar, para conseguir comer, para, enfim, trazer o teu pet para passear. E o expositor, mesmo assim, não teve boas vendas. Aí tu analisa o comportamento desse expositor durante o evento. Ele estava sentado, ele estava escondido atrás da mesa, ele não estava no stand. Então, assim, são 3 pontos, assim, muito simples que a gente sabe que eles não vão ter a venda batida. Ele né? estava tipo, esperando ser comprado. Ele estava esperando ser comprado. Ele não estava vendendo. E é justamente isso, né? Como que eu vou fazer que o meu atendimento se transforme numa venda, né? E a gente tem muito expositor, assim, que é muito legal ver a evolução deles no nosso evento, né? Daqui a pouco participaram 3, 4, 5, 6. Tem expositores que já participaram mais de 10 edições, né? E é muito legal tu ver eles atendendo, eles entendendo o que eles precisam fazer. Porque é justamente isso. Insights, assim, que a gente sabe que talvez os produtos têm preços muito competitivos, a pessoa pode ir lá comprar, mas ela não vai ter a experiência, ela não vai ter, acho que a humanização de comprar um produto, entende? De repente, até mesmo inconscientemente, ajudar aquela pessoa. Né? Aquele produtor pequeno. E eu acho legal também, mana, a gente complementar que com essa questão de vários expositores já participaram de 10, mais de edições, eu acho até, ou quando participa de 2, 3 vezes já consegue entender, né? Teve uma expositora nossa que deu um feedback pra nós, espontâneo, do nada ela veio e nos mandou uma mensagem falando: gurias, eu acho que eu entendi. Eu tô com vocês há muito tempo e eu entendi. O cliente, ele busca no Juntim um expositor que também tá ali há muito tempo, que se faz presente, que quer se conectar com a marca, que quer estar ali, né? Então, o público acaba também vendo, nossa, tá aqui de novo, que legal, vou dar uma chance dessa vez. Na outra vez eu vi ele, mas eu não quis. E nessa vez, porque a gente sempre dá um feedback, né? A gente gosta de ter... A gente tem um formulário depois do evento. E os que foram negativos, ou os que foram... Enfim, os que a gente acha necessário, a gente manda uma mensagem no privado pra perguntar, pra conversar algumas coisas, pra ter uma melhoria. Então, é legal também quando o expositor percebe a jogada que faltava nele também fazer, né? O teste que, eu acho que eu fiz isso e não deu certo, vou tentar isso. É um amadurecimento de marca, né? É muito importante. É muito legal a gente acompanhar isso, assim. Sabe, é uma coisa que brilha os olhos, assim. Tu vê que, de repente, o toque que tu deu ali no passado para aquela pessoa e ela aceitou e que ela conseguiu transformar de alguma maneira, melhorou o resultado dela, sabe? Eu acho isso muito importante porque o ambiente que você está, ele ajuda a te formar. Então, vocês proporcionarem esses espaços para esses pequenos empreendedores é um ambiente que se respira negócios, que se fala de negócios, em que eles estão vendo como outros fazem, que às vezes não é do mesmo nicho, é um outro segmento, mas tu pode ver uma sacada ali, um jeito de abordar o cliente que te inspire, que faça mudar o teu jeito. Então, estar nesses ambientes faz muita diferença. É por isso que eu digo assim, sempre para empreendedores, vocês têm que participar dos eventos, vocês têm que ir nas palestras, né? Tem um monte de entidade que promove essas coisas, vocês têm que estar circulando. Porque se a gente está circulando, a gente está se oxigenando. Novas ideias vêm. Nenhuma grande ideia vai chegar até você sentado no sofá da sua casa assistindo TV aberta.
você precisa estar no ambiente certo para que elas até para tu prosperem. entender onde tu quer estar e onde tu não quer estar de forma alguma, né? Outra coisa que a gente também passa, a gente é muito aberta com nossos expositores, a gente gosta realmente de dar dicas, de falar com eles, durante a feira, né? A gente vai um por um, conversa com eles, às vezes a Vi vai nuns e eu vou em outros, e a gente fala para eles, vocês têm que estar em todos os lugares, porque vocês têm que testar onde que tá o público de vocês, onde vocês querem estar, onde a marca de vocês combina ou não combina. Vocês têm que testar, gente, porque se vocês não testarem, vocês nunca vão saber, sabe? A gente tem que, claro, é legal também a gente ter uma noção do que a gente quer já previamente, né? Mas é importante eles testarem, eu vou pra Porto Alegre numa feira. Vai, experimenta, vai ver se vai funcionar pra ti ou não, né? Então, a gente gosta muito dessa troca. Exato. E, inclusive, falando de feiras de Porto Alegre, né? A gente tem uma feira em Porto Alegre que acabou transformando, assim, fazendo até um intercâmbio com essa feira de expositores que vêm de lá e expositores nossos que a gente indica para eles, né? Então, acho que é muito legal isso, sabe? A gente entender que, mesmo sendo uma feira, ela não é uma feira concorrente, sabe? Algo que, sim, a gente está trabalhando pelo mesmo propósito, né? Todo mundo quer ajudar o pequeno empreendedor ou quer dar algum tipo de auxílio. Então, a gente visualizar que a gente pode ter parceiros além dos nossos expositores, além dos nossos clientes, mas como feiras, trocar ideia, evoluir às vezes. Então, assim, eu acho que é super importante a gente também se conectar com pessoas que mesmo que trabalham no mesmo nicho que a gente, né? Eles ainda assim vão ter muito a agregar. Para as marcas que participam dos eventos de vocês, é uma oportunidade de negócio muito além de apenas chegar e vender para o consumidor final, né? E achei super interessante que vocês abordaram algumas estratégias de fidelização de cliente, querendo ou não, e até um pós-venda, né? E, enfim, queria também ouvir daí da tua parte, como especialista, assim, o que a gente pode fazer, como empreendedores, né? O quão importante é a gente olhar para isso, né? Não só que o ciclo de venda ele não termina na conversão, né? Perfeito, assim, a fidelização é a menina dos olhos de ouro, assim, toda empresa, todo negócio quer fidelizar cliente, porque a gente sabe, e já está comprovado tanto na teoria quanto na prática, que clientes fidelizados são muito mais rentáveis que clientes ocasionais. Então, cliente fidelizado, para a gente falar em fidelização, a gente tem que pensar em 2 componentes, que é a professora aqui aparecendo. Não existe fidelização sem gostar da marca, sem ter um sentimento positivo em relação à marca, à loja, ao profissional, enfim. Não existe fidelização sem gostar e sem recompra. Então, eu gosto e eu tenho capacidade financeira, capacidade de acesso àquele produto e recompro de forma consistente. Isso é um cliente fidelizado. Então, ele gosta de ti e ele recompra de ti. Pois muito bem, ter um cliente assim é o melhor dos mundos, porque você não precisa de grandes esforços para trazer ele de volta. Ele vem de forma sistemática. Ele vem de novo, e de novo, e de novo. E mais que isso, ele fala de ti, ele te propagandeia. Ele é um grande vendedor da tua marca, um cliente fidelizado. Só que hoje em dia está cada vez mais difícil de fidelizar clientes. Por N motivos, assim. Porque as marcas estão muito parecidas, tem uma equivalência muito grande de produto, de forma de vender, preço, tem uma sensibilidade a preço cada vez maior, assim, especialmente em momentos de alta de inflação ou de crise econômica, o consumidor fica muito sensível a preço. Então, às vezes, ele tem aquela marca que ele gosta e ele sempre comprou, mas está apertado para ele, por um pouquinho de um descontinho, ele migra. Então, tem também esse consumidor mais jovem, principalmente, que gosta muito de experimentar. Então, ele até tem as marcas preferidas, mas ele quer experimentar marcas novas, ele quer experimentar novos sabores, novas experiências. Então, a fidelização, ela é um objetivo, mas a gente sabe que ele não é fácil de ser alcançado. E é por isso que a gente precisa pensar na experiência como um todo. A experiência de compra não se encerra quando o cliente passou o cartão e levou o teu produto ou usou o teu serviço. A experiência do cliente faz também parte desse pós-venda, de como você vai atender esse cliente depois. Se der algum problema? E se ele não gostar? E se o produto estragar? E se ele se arrependeu? E se ele quiser uma mudança para a próxima? Como é que você vai lidar com esse cliente? Que tem N exigências, N demandas, mas que você quer manter em carteira. Então, é importantíssimo a gente entender que esse cliente precisa existir para nós, que no momento que ele existe, a gente precisa segurá-lo
E é por isso que eu sempre digo, às vezes a gente comete erros, né, como negócio, assim, e deixa o cliente insatisfeito. O cliente insatisfeito, ele continua sendo cliente. Às vezes, um cliente que não ficou satisfeito com alguma coisa, dependendo da forma como você conduzir essa recuperação, essa correção, você transforma um cliente insatisfeito num cliente fidelizado. Porque ele vai ficar tão surpreso com uma forma profissional e rápida, eficiente que você conduziu, que ele, opa, esses caras aqui não estão brincando. Eu quero comprar de novo deles. Então, ter um cliente fidelizado é uma joia. A gente não pode perder, se dá o luxo de perder um cliente fidelizado. Ele chega a ser 5 vezes mais rentável que um cliente ocasional. Então, como a gente vai manter esse cliente fidelizado? A gente vai fazer algum tipo de promoção de cashback? A gente vai fazer alguma coisa de fidelização dele, de campanha de fidelização, de recompra programada? Só isso é uma forma de reter, mas não basta. Lembra que eu falei, a fidelização precisa de afeto, de gostar daquela marca. Então, a gente precisa promover situações em que facilite a recompra, mas criar conexão com esse cliente. Senão, a gente não fideliza. Acho que é muito olhar para a questão da experiência também, novamente, né? Como que é a experiência, como que foi a experiência em todos os canais, né? Exatamente, nos múltiplos pontos de contato com esse cliente. E aí, a gente tá falando muito de experiência aqui, né? Eu já falei, as meninas já falaram, você falou. Essa geração mais jovem, essa geração Z, que está chegando agora ao mercado de consumo, né? As meninas falaram, 16 anos ainda não tem, né, capacidade econômica de comprar tanto. Mas a geração Z já está chegando ali na faixa dos 30. Então, eles estão começando a ter dinheiro. Essa geração valoriza muito a experiência. Muito mais do que a minha geração, que eu sou de outra geração, né? E do que a geração dos meus pais, por exemplo. A gente não valorizava tanto a experiência como essa geração mais jovem valoriza. Então, tá mais do que na hora da gente pensar em jornada do cliente, experiência do cliente, como que eu agrego valor por meio da experiência para poder fidelizar esse consumidor, que valoriza a experiência, mas que vai ser mais difícil de fidelizar do que já foi a geração X e a geração Y. E voltando, assim, a falar um pouco de rede social, de Instagram, que hoje acho que é uma grande ferramenta, né? Acessível para todos. Para vocês, gurias, qual foi, assim, a grande virada, assim, o que vocês viram, notaram de estratégia que vocês fizeram que fez o Instagram, principalmente do Vamos Juntinho, assim, dar uma virada? Eu acho que a gente ser muito humana. Tanto presencialmente quanto nas nossas redes sociais, que nem a gente falou pra vocês antes. A gente vai postar um vlogzinho, mas olha, tem a gente fazendo de tudo. Porque realmente a gente mostra a vida real. Em tempos de IA, hein? E a gente usa a favor, óbvio, mas a gente também sabe o nosso limite. Porque realmente, eu acho que se tu tem uma marca e tu não se conecta com o teu cliente de forma humana e tu só quer vender um produto, vender uma experiência... Por quê, né? Não adianta, digamos assim. Eu acredito que a virada de chave, assim, principalmente das nossas redes sociais, foi a partir do momento que a gente notou, faz quase 5 anos, mas foi quando a gente notou que, de fato, o Juntinho, ele não era mais uma brincadeira, e sim um lifestyle, né? Ele se transformou num lifestyle, as pessoas queriam ver quem estava por trás. Hoje a gente acredita que nós poderíamos fazer entregas ainda melhores, né? Estamos trabalhando para justamente conseguir se conectar ainda mais através das nossas redes sociais com o nosso público. Então, eu acredito que, apesar da gente usar, né, a nosso favor, as IAs, eu acho que é muito importante a gente saber onde a gente pode, até onde a gente pode chegar com elas, né? Mas a gente não pode deixar que a nossa essência, né, o que a gente é, de fato, o que a gente é agora, ao vivo, ou o que a gente é nas redes sociais, que seja, assim, uma coisa superficial, sabe? Acredito que justamente essa relação que a gente criou com os nossos clientes, expositores, a gente também tem com os nossos clientes, que a gente vê os rostos no nosso evento e a gente fala, nossa, que legal, né? Ela tava na última edição. Não, e é legal nossa, que eles vêm daí pra nós também. Tipo, oi, manas! A gente, oi, tudo bem? Exato, sabe? As pessoas legal. Engajam com a gente nas redes sociais, perguntam, são curiosas. Então, eu acho que a gente tentar aproximar o público, né, através das redes sociais,
com quem a gente está conversando, tipo, não pode existir uma barreira, sabe? Às vezes no início a gente era bem tímida, eu principalmente, assim, em colocar a minha cara a tapa ali, sabe? Mas eu fui entendendo que, cara, eu sou assim no meu ao vivo, quando a pessoa vier falar comigo, ela vai estar falando comigo também nas redes sociais, eu não mudo, sabe? E aí eu acho que é muito isso, a gente tem que ser verdadeiro, entende? Então, as marcas que buscam dar um salto ou começar a converter melhor, né, os resultados delas, é justamente isso. Tipo, parece clichê, mas é exatamente isso. Tipo, a gente tem que ser o que a gente é, entende? A gente não precisa cobrir colocar uma máscara, né? Agora eu vou ser outra pessoa. Até porque é difícil segurar personagem, né? Então, acho que talvez a nossa virada de chave foi a gente ter seguido uma mentoria, né? Com certeza isso a gente foi buscando também algumas coisas que a gente podia melhorar. Eu estudava, né? Me formei recentemente, daí às vezes eu erro. Mas eu me formei em design, então eu também usava muito do que eu estava aprendendo no meu dia a dia, né? Conversando com a minha orientadora, conversando com alguns professores meus sobre algumas estratégias, né? Do que a gente podia ou não fazer. Eu acho que o olhar de quem estudou design também é muito importante, porque tu comentou da jornada do cliente e tudo mais, então é bem legal. Eu sou uma pessoa que eu penso muito em cenários possíveis que podem acontecer, então isso acaba se tornando bem bom também para essa questão da virada de chave, sabe? Eu acho que se a gente fizer dessa forma, a gente vai captar isso. Se a gente fizer dessa, talvez isso. Vamos tentar unificar, né? E eu e a Vente também tenta colocar um pouquinho da Vi, um pouquinho da Bela dentro das nossas redes sociais, dentro do que a gente quer passar para os nossos expositores e público. Porque, realmente, a gente teve uma crescente muito rápida, eu diria, né? E super orgânica dentro das nossas redes sociais. Exato. Acho que é muito entender o objetivo da marca, da empresa, conhecer o público, né? E entender a intenção, né? Por trás daquela postagem, por trás daquela divulgação, né? Exatamente. E claro, as redes sociais, elas são uma das ferramentas, mas existem N possibilidades dentro da divulgação, da comunicação. Queria ouvir de ti, assim, quais são os outros canais que a gente pode, como empreendedor, assim, se dedicar e olhar. Tem muitas possibilidades, né? Se a gente voltar no tempo, vocês são super jovens, talvez não vão conseguir fazer esse exercício comigo. Mas se a gente voltar alguns anos, uns 10, uns 20 anos, onde estava a mulher de 30 anos às 9 horas da noite? O que ela estava fazendo? O que ela estava consumindo? Muito provavelmente ela estava assistindo a novela das 8, né? Que depois ficou das 9 e tudo mais. Era ali que ela estava. Então, era relativamente fácil de saber onde ela estava, mas difícil de acessá-la, porque quem podia fazer uma campanha que passasse no horário nobre da emissora maior do Brasil eram poucas marcas. Pois muito bem, essa mulher não é mais a mesma. A mulher de 30 anos hoje, ela não está mais fazendo isso. Quer dizer, uma pequena parte talvez esteja, mas assim, boa parte delas não estão. Mas onde é que elas estão? Essa resposta não é simples. Porque existe uma diversidade tão grande de formatos de consumo, de informação, de conteúdo, de experiências que podem estar sendo vividas. Então, ela pode estar numa rede social, mas ela pode estar lendo um livro, ela pode estar assistindo algum programa de streaming, ela pode estar no cinema, ela pode estar na faculdade, ela pode estar em muitos lugares. E aí, estou chegando lá, né? E é por isso que hoje uma marca se dá o luxo de calcar todo o seu canhão, assim, todo o seu repertório de comunicação, todos os seus esforços numa única plataforma, eu acho até um pouco perigoso, assim. Porque, querendo ou não, é como se a gente construísse um terreno, construísse uma casa num terreno que não é nosso. Porque a gente não é dono do Instagram. Né? Amanhã a plataforma pode mudar, as diretrizes podem mudar, sabe-se lá o que pode acontecer, o meu perfil ser excluído, e aí eu perdi minha base de clientes? É isso? Então, eu não posso ficar refém de um único formato. Por esse motivo e pela necessidade de capilaridade da comunicação, porque esse cliente está se mexendo, ele é um alvo móvel, ele não está só mais num lugar. Então, a gente, obviamente, tem as redes sociais, né? Então, o Instagram, o TikTok está crescendo muito no formato de venda, assim, absurdamente no Brasil e já cresceu em outros lugares do mundo. Então, às vezes as pessoas torcem um pouco o nariz pro TikTok, mas eu acho que é bom dar uma olhada, porque vende muito por lá. Tem o TikTok Shop, né, também. Mas, assim, a gente não pode negligenciar o WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social. Então, nossa, é imensa a possibilidade de se fazer venda no WhatsApp. Quando tu tá no 1 a 1,
Se tu tem um script de venda, se tu tá afinadinho, se tu tem essa humanização de atendimento, se tu não bota só uma IA lá conversar com o teu cliente, tu tem uma grande chance de converter ele. Tu pode formar listas de transmissão com os teus clientes. Então, assim, WhatsApp eu acho que tem que ser bem trabalhado no sentido de tanto alimentá-lo quanto respondê-lo de forma eficiente, assim, não deixar o cliente lá pendurado 1 dia, 2 para responder. A gente tem o Google Meu Negócio, então, assim, quando alguém digita pelo teu segmento na tua cidade, é importante que tu apareça. Que é uma outra ferramenta gratuita também. Exato, exatamente. Então, tem ainda a possibilidade da gente voltar para os momentos de encontro presencial. Então, eu acho muito legal marcas e empresas que promovem eventos, que promovem encontros dos clientes. E aí, motivos para isso não faltam, assim. Existem muitas coisas acontecendo no mundo, existem muitas datas, existem muitas coisas surgindo. Então, a gente pode fomentar isso algumas vezes por ano. E, assim, tentar ter esse contato próximo com ele. Então, eu te falei de muitas plataformas digitais, e na grande sua maioria gratuitas, mas também tem as tradicionais, que eu acho que para alguns nichos, talvez ainda faça sentido, né? Para a imensa maioria, não, por causa do alcance do consumidor e por causa do custo. Ah, e eu esqueci do Facebook também. Tu sabe que eu tenho clientes que ainda vendem muito pelo Facebook. Eu nem uso mais Facebook, mas eles me falam, mas os meus clientes vêm por lá. Então, se o teu cliente vem por lá, por que você não vai estar lá? É por isso que tem que conhecer o cliente. Esse cliente consome informação aonde? Se ele está no Facebook, você tem que estar lá. Se ele está no Instagram, você tem que estar lá. Você tem que estar nos espaços que o teu cliente ocupa. Essa é a grande chave, eu acho. E posso só, Isa, complementar o que as meninas falaram sobre virada de chave? Eu acho que elas trouxeram a experiência delas, né? Que elas percebem, quando aconteceu a virada de chave. E eu vejo muito isso, essa ânsia de ter uma virada de chave dos empresários nesse meio de redes sociais, assim. É possível ter uma virada de chave. De repente, tu faz um conteúdo magnífico que viraliza e tu se transforma numa referência no teu setor. Mas para a grande maioria dos negócios não tem virada de chave. Não tem. É trabalho e trabalho e trabalho e trabalho e trabalho, que ao longo do tempo, todos esses esforços somados vão produzir o resultado que você tem hoje. Não existe virada de chave para a maioria das pessoas. É só a constância de um trabalho bem feito, repetidas vezes. E esse é o grande desafio hoje em dia, né? Porque a gente espera que se crie uma expectativa e se tem vários exemplos, né? Enfim, que do dia para a noite aconteceu, mas é a constância, né? E tu trabalhar, e tu testar, e tu analisar. Exato, eu sempre brinco, eu fico até com dó de quem tem agência de marketing e pega, assim, um empresário meio desavisado, porque ele chega e quer fazer, eu quero contratar um pacote de posts. E aí ele acha que, 10 posts. E esses 10 posts agora vai dar certo. Aí você tem lá, sei lá, 1.000 seguidores, termina 30 dias, tu publicou os 10 posts e tu tem 1.005. Eu digo, mas como assim? Então, vocês não são bons? Porque eu esperava que com 10 posts chegasse a 5.000 seguidores, 10.000 seguidores. Porque não é assim. Não tem essa virada de chave para a maioria dos negócios. É só continua trabalhando. Continua trabalhando. Continua trabalhando. Só que essa resiliência, essa visão de longo prazo, ela é dura de engolir. Porque dá trabalho e tu quer ver resultado na hora. Então, barrar esse imediatismo não é fácil. Só que é necessário. E essa realidade também não te traz likes nas redes sociais, né? Falar sobre... Não é em 5 dicas não, que tu vai conseguir... Não. É exatamente isso. Nem ficar milionário e nem virar a Virgínia. Não vai. É perfeito esse teu ponto, porque quando a Isa trouxe essa pergunta, né, que ela nos encaminhou antes, eu fiquei pensando, mas... Eu não sei se a gente chegou nessa virada de chave. Eu não sei se realmente a gente deu essa virada de chave, né? Eu acho que a gente... É justamente isso que a gente busca. Essa constância, né? Essas postagens que a gente sabe que o Instagram talvez entregue mais, que ele reconheça, né? Como a gente faz e como a gente vê que dá resultado. Então, assim, sempre uma constância. Eu digo, o empreendedor, ele não tem um sossego, entende? Ele tem que estar sempre cuidando e mantendo aquilo. É um relacionamento. O empreender é um relacionamento. Tu não vai deixar como se fosse um troféu na prateleira, que ele tá ali bonitinho e daqui a pouco tu dá uma limpada
limpadinha nele. Não, tu vai ter que estar o tempo inteiro cuidando dele, o tempo inteiro dando uma lustradinha, entende? O tempo inteiro aparecendo, porque realmente essas viradas de chave que o pessoal às vezes acha que contratando uma agência, algum, enfim, profissional, que tu contratando, sei lá, 10, 15 posts ali no mês, nossa, vai virar do avesso, assim, o teu Instagram, vai chover like, vai chover... Não, isso não vai acontecer. Isso é uma grande mentira, de fato, né? Então, a gente tem que ser resiliente, com certeza. E, de novo, né? A comunicação, ela é muito mais do que apenas rede social e Instagram. Então, ok, estamos fazendo um bom trabalho lá, mas aonde mais o meu público está, né? Conhecer de novo o público, voltar, qual é a realidade dele, qual é a dor dele, qual é o momento dele, e procurar estar e criar vários canais de comunicação com ele. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria ouvir de vocês se vocês têm alguma dica para dar, afinal, para os nossos empreendedores que estão nos assistindo, alguma dica de sucesso ou até de como perseverar depois de tudo isso, né? Enfim, se vocês gostariam de começar, meninas. Eu acho que o ponto principal para nós, né, nessas dicas, eu acho que é ser autêntico. 100% autêntico. Que nem a gente comentou antes, né? Ai, tudo bem tu olhar pra grama do vizinho, mas tu tem que buscar o que é teu realmente, qual que é a tua essência, né? Qual que é a essência da tua marca, o que tu quer transparecer com ela. Tu buscar por isso, porque hoje em dia existem diversas marcas de diversos segmentos, diversas feiras criando, né? Porque quando a gente começou, tinha uma ou outra, mas era diferente do que o Juntim estava propondo. E hoje em dia tem muitas marcas de velas, muitas marcas de roupas. Então, tu não tem muito como sair muito disso, né? Mas tu buscar ser autêntico, né? Tu buscar qual que é a essência da tua marca ali e transparecer isso pro teu cliente. E isso ficar claro. E eles olharem, isso aqui é a cara do Juntim. Eu já tive amigas que foram viajar pra Europa e me mandaram, meu Deus, isso aqui é o Juntim. Eu olhei e pensei... Juntim na Europa, como assim? Então, porque realmente a gente passa isso, né? A gente passa essa autenticidade, a gente passa isso não só na nossa identidade visual, quanto como quem somos, né? A gente conseguiu também fazer isso de forma orgânica, que eu acho que é muito importante voltar a falar disso. Esse ser autêntico, porque a gente sempre foi muito nós e o Juntim sempre foi um pouco da gente. Então... acho que ser autêntica, né, Mana? Acredito que sim. Não, isso com certeza se complementa ao que eu também penso a respeito. Mas acho que uma coisa que talvez faça ainda mais sentido é tu estar aberto a, assim, oportunidades ou, enfim, às vezes até mesmo coisas que tu não imagina que talvez isso vá complementar a experiências novas, né? Eu e a Bela, às vezes, a gente é chamada, às vezes, para participar de alguma fala, ou às vezes a gente é convidados a participar de alguma roda de conversas, enfim, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso ramo, mas que acaba complementando de uma maneira, assim, inexplicável, sabe? E sem contar que essa é uma possibilidade ainda maior de tu fazer um networking, né? Às vezes pessoas que não estão na tua roda na tua bolha, digamos assim, né? E tu sair dessa bolha é simplesmente mágico, né? A gente teve uma experiência há pouco tempo na Conexo e fomos convidados para um momento de fala, enfim, de trocas de outros empreendedores que nunca tinham escutado falar no Juntim. Alguns já tinham escutado falar no nosso evento, mas que não faziam ideia de quem cuidava, de quem, enfim, estava por trás. Então, assim, a gente sair da nossa bolha, a gente se experimentar em outras coisas, em outras frentes, eu acho que isso é, assim, muito esclarecedor, sabe? Fer? Bom, eu quero agradecer primeiramente o convite. E se eu tiver que dar um recadinho final aí para o empreendedor de Caxias do Sul ou de quem quiser estar ouvindo esse podcast, seria mais ou menos o seguinte: se comunicar com o mercado não é mais uma questão de escolha. A gente não pensa mais assim, será que eu me comunico? Será que não? Não, agora é uma questão de necessidade. Então, é o momento da gente se despir da timidez, de alguma vaidade que a gente tenha e botar a cara para se comunicar. E aí, quando a gente pensa em comunicação, eu vou resumir, estava aqui pensando em 3 Cs de comunicação. Então, a clareza, a gente precisa ser muito claro na mensagem, então a gente não precisa criar ruído nessa comunicação, a gente precisa dizer o que a gente veio, o que a gente faz, qual é o nosso propósito, o que a gente vende, afinal de contas. A gente precisa de constância, que é uma palavra que veio muito aqui. Então, hoje e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Sempre. E a gente precisa do C, da conexão.
Então, sem conexão, a gente não alcança as pessoas. Um post bonito não necessariamente é um post que conecta. Um folder legal não é um folder que, às vezes, faz sentido para as pessoas. Então, a gente precisa se conectar com esse público, né? Então, volta para a base. Quem é teu público? E te conecta com ele. É isso. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, É isso, Isa. gente. Nosso tempo acabou. Queria agradecer vocês por toda a experiência que vocês colocaram aqui, todo o conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar muito os empreendedores que estão nos acompanhando. E queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, assistindo. A gente se encontra no próximo episódio do Shima Jovem, o podcast da CDL Jovem Caxias. Obrigada e até lá!